Alô você, nós temos muitas coisas para conversar essa semana, muitos acontecimentos. Vamos falar um pouco aí sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que você ouviu, foi o assunto máximo no país, onde dividiu torcidas como se fossem times adversários. Vamos falar também do voto de Fux. Fux votou e seu voto ficou confuso para muitos. Para uns soltaram foguetes e outros detestaram. Vamos falar também sobre uma situação muito interessante, que é a questão da democracia no mundo. Como que está essa questão da democracia, dessas ações que estão acontecendo de violência, de guerras e tudo mais. E por último, falar da questão do PCC na Faria Lima. Esse assunto desde a semana passada está sendo comentado e não falamos nada na semana passada. Vamos trazer um comentário sobre o PCC na Faria Lima. Bom, mas aí quem sou eu? Então vou me apresentar para você. Eu sou Jurutan, doutorando em Ciências Sociais, com minhas pesquisas na área da ciência política, e vamos debater de forma que seja científico tudo isso que está acontecendo no Brasil. Mas peço a você que durante o período aí que vai passar no resumo da semana, a nossa vinheta, convide mais pessoas para poder assistir. Compartilhe o vídeo. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nós precisamos de mais pessoas e debater os assuntos que ocorrem no país de forma científica. Bom, aconteceu o que muitos esperavam e aguardavam. De qualquer forma, mesmo aqueles que são da extrema-direita já esperavam por esse desfecho. Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por ter cometido atentado contra a democracia. Ele foi considerado o chefe da organização criminosa que fez isso. Gente, a democracia, ela tem passado por diversas situações que vamos comentar mais à frente, porém deve ser preservada. E as ações de Jair Messias Bolsonaro, elas foram todas documentadas, foram todas ali comprovadas, todas foram ali, assim, não tinha como fugir por causa dos diversos tipos de ações que ele fez e que foram documentados, que estão lá, não, comprovados nos autos do processo. Portanto, seria muito difícil ele conseguir fugir e sair em liberdade desse processo. Acredito, sinceramente, que várias ações que ele fez, se ele não tivesse levantado contra o STF, poderia ter ficado um pouco mais escondido, porque tem pessoas falando e fazendo ações com maior contundência em relação ao STF e até agora não foi feito alguma coisa. Porém, Jair Messias Bolsonaro, além de levantar, como presidente da República, ele levou pessoas às ruas. Tem pessoas também fazendo isso. E vamos ver o que vai dar no final. Portanto, a punição dele foi muito mais por ter se levantado, acredito eu, contra o STF, do que por todos os autos do processo que está fundamentado e comprovado ali. O Poder Judiciário, quando ele quer condenar, ele vai condenar as pessoas realmente, ele vai produzir as provas necessárias. E no caso de Bolsonaro, isso era extremamente importante porque é um ex-presidente e tem um número de seguidores extremamente grande. Portanto, a fundamentação seria extremamente importante, essa fundamentação jurídica de todo o processo. Porém, um juiz votou diferente de todos os outros. Esse se chama Luiz Fux. E Fux passou 12 horas falando sobre o seu processo, a sua fundamentação e por que ele achava que o STF não era o local ideal para fazer o julgamento. Fux, na realidade, ele fez todo o seu julgamento pensando não nos acontecimentos que estavam fundamentados, como eu disse, já estavam fundamentados. Todos esperavam a condenação. Mas Fux, o que ele fez foi aquilo que alguns cientistas políticos chamam de apito de cachorro. O que
que é o apito de cachorro? O apito de cachorro é aquele apito que algumas pessoas têm, que a pessoa sopra, e somente os caninos conseguem ouvir. Portanto, ele soltou o seu voto, falando por 12 horas, e aqueles que quiserem ouvir e se manifestar a favor, vai fazê-lo. Gente, na realidade, ele pensou não só juridicamente, mas também politicamente. Fux pensou nas eleições de 2026, uma possibilidade de vitória da extrema-direita, e com ele ganhando alguma coisa com isso. Tanto que, já agora, no Congresso Nacional, vai poder haver ações para questionar, para poder levar adiante a anistia, questionando, obviamente, o julgamento que foi feito, colocando como perseguição política. Portanto, as ações as falas de Fux vão ser todas ali colocadas e incentivando pessoas a pensarem da forma que ele falou. Portanto, esse voto dele é muito perigoso. Mas é perigoso não somente por essa questão jurídica, porque eu vejo essa questão que foi feita em um outro patamar, numa outra situação, que é naquela que nós nos encontramos no dia a dia na rua. Não nos oferece uma segurança jurídica. Pensa bem, Fux condenou antes as pessoas que ele absolveu. Agora. Então, houve uma mudança de postura nessa ação para ele, nesse pensamento que foi dele. E isso é perigoso, porque ele está usando o mesmo instrumento que ele pode usar para falar do seu pensamento, que é o jurídico. Eu fico pensando o quanto que isso, nas instituições de primeira instância, não leva várias pessoas a serem presas por causa de homofobia, transfobia, de quem está julgando, ou outro aparato qualquer, na questão religiosas e por aí afora. Por que eu falo isso? Já que a fundamentação jurídica permite que o juiz pense da forma que ele deseja e ele também não vai ser, de forma alguma, cobrado por isso, então é fácil. Uma pessoa comete um crime, se ela for branca, por exemplo, pode ser absolvida. A outra, se for negra, pelo mesmo crime, pode ser condenado pelo mesmo juiz, com o mesmo juiz fazendo ali o julgamento, já que ele tem essa permissão toda. O voto do Fux, ele deixa claro o que pode acontecer e o que acontece nessa coisa chamada de justiça. Então, esse voto me traz uma reflexão muito forte, me faz pensar o quanto é perigoso essas ações quando caem nas mãos de determinados juízes. Porque eles vão julgar, obviamente, segundo os seus interesses, muitas vezes particulares, e não segundo realmente o que está pedindo ali, todas as provas e também, no caso, a lei, já que ele pode ter a sua argumentação. E Fux teve a argumentação dele, e por isso ele não vai pagar. Então, temos que refletir nesse julgamento, como que isso representa para nós, cidadãos, que estamos aqui no dia a dia e precisamos do aparato judiciário. E o Fux não fez isso somente pensando na questão política, na questão jurídica, mas também em si próprio. Quer dizer, ali fica claro que ele pensou em si, em Fux, o que eu estou ganhando? Já que há também ações norte-americanas sendo colocadas contra o Brasil, baseadas e faladas que estão nesse julgamento. Olha o que pode estar acontecendo. Ele está fazendo um julgamento, pensando em si, no que ele vai ganhar. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. O voto do Fux é um voto a ser pensado, analisado, como que ele atinge as pessoas comuns nas ruas, quando precisam da justiça, como que a justiça é utilizada, né, nesse caso, a justiça é utilizada para poder as pessoas obterem interesses particulares e também políticos. Isso é uma situação extremamente complicada, esse voto de Fux. Mas vamos mudar agora um pouquinho o assunto e falar de uma outra situação, que é a questão que está ligada, que é a democracia no mundo.
Gente, nós estamos falando de democracia há algum tempo. E a democracia, como eu disse no início desse vídeo, deve ser defendida. Porém, nós estamos analisando e vendo noticiários, pelas guerras que estão acontecendo, que hoje essa questão de soberania dos países não está sendo muito respeitada, mas não. Os norte-americanos mesmo não estão mais respeitando isso. E olha que os Estados Unidos era o país que se diz defensor da democracia. E esses espaços que são de outros, às vezes estão sendo até invadidos. No caso, nós vimos, por exemplo, com o Trump agora, mesmo com todas as provas internas dentro dos Estados Unidos, que no Irã não havia armas químicas, ele atacou. Gente, essas questões estão extremamente complexas, extremamente pesadas. Israel está fazendo o que quer com Gaza, e não somente com Gaza, com todos os países que estão em volta, ou à sua volta, e esses países não estão tendo como reagir devido justamente à proteção que é feita pelos Estados Unidos e Europa. Israel não tem todas as armas que eles precisam para manter essa guerra do jeito que está mantendo. De onde que elas saem? Elas saem desses países europeus e também do norte-americano. Portanto, alguém está financiando isso. Mas a democracia vai suportar essa extrema-direita agindo da forma que está agindo? Essa é uma pergunta. A quem interessa essas ações? Eu, particularmente, tenho um pensamento que hoje o novo modelo econômico no qual estamos vivendo, esse neoliberalismo, ele está vendo que o Estado, como ele está constituído, ele não é mais benéfico aos ganhos dessas pessoas que são grandes capitalistas e, portanto, esse Estado deve mudar. E esses financiamentos que estão sendo feitos pelas guerras, para que haja uma destruição mesmo desses pensamentos que são diversos dentro da democracia, isso ocorre principalmente nas plataformas que nós temos hoje e nos debates que são feitos dentro dessas plataformas, muitas vezes, nós estamos vendo essa situação acontecer, quer dizer, unilateralmente, um único pensamento, que geralmente é enviado para algumas pessoas pelo algoritmo. Então é o seguinte, essas são as armas que o neoliberalismo está utilizando para enfraquecer o Estado, e principalmente o Estado democrático de direito. Esse Estado, ele não atende mais a essa necessidade que esses grandes capitalistas têm de haver mais recursos para si, e recursos capitalistas. Por isso, um enfraquecimento desses estados. E a não ouvir também as pessoas que estão inclusas dentro desses movimentos sociais hoje. Há um silenciamento desses grupos em todos os níveis. Você não vê mais debates acalorados ou que sejam debates importantes, nem mesmo dentro das televisões hoje, que são canais abertos, que vai beneficiar a maioria das pessoas. Gente, desde 2017, o Brasil, por exemplo, está passando por um período onde os recursos estão sendo desviados do Estado para mãos de poucos. Uma das questões que nós podemos falar, por exemplo, é a altíssima taxa de juros que nós estamos hoje da Selic, no qual o governo tem que pagar bilhões, trilhões, para grupos ou pessoas que emprestam dinheiro para o governo, sem esses investirem em nada no país. Esses grupos já estão vendo isso, o neoliberalismo já notou isso e não quer fazer investimentos mais. Isso aí são hoje os grandes aplicativos e outros, onde as pessoas trabalham, mas trabalham como MEI, por exemplo, sem suas garantias individualistas de proteção a si e também aos seus. Então, esse capital está ele dilacerando a democracia e o que é chamado de Estado. Bom, o que fazer então para poder mudar isso? Primeiro tem que haver uma consciência. Se você está nos assistindo nesse momento, está percebendo que você tem que ter essa consciência. Há um movimento que é neoliberal, esse movimento em busca de valores maiores para poucos, ou seja, uma concentração de renda nas mãos de poucos,
está usando as armas que tem, e essas armas estão corroendo a democracia. E, obviamente, teríamos que lutar e temos que lutar contra esse neoliberalismo. O problema é que, no Brasil principalmente, a maioria está sendo levada a acreditar que um dia também serão os próprios bilionários e que estarão no meio dessas pessoas, o que está corroendo mais ainda a democracia. Então, esse é um assunto que devemos pensar o tempo todo. Quem está sendo beneficiado com essa ação que está sendo feita, onde o Estado ele está sendo cada vez mais enfraquecido nas suas prestações de serviços e em tudo mais. Pare para pensar nisso. Que grupo ganha? O que esse grupo deseja? As privatizações, por exemplo, demonstram claramente isso. E para terminar, temos um último assunto. O último assunto que nós vamos falar é sobre o PCC na Faria Lima. Gente, o PCC na Faria Lima me faz pensar numa outra situação. O combate ao crime organizado sempre foi feito pelos estados nas periferias do país, atacando as pessoas mais pobres, balas perdidas e tudo mais. E sempre foi falado por pessoas que estudam a segurança pública que essa é a forma equivocada de fazer isso. Nesse caso, as pessoas mais pobres e negras que pagam o pato, são as que mais são atingidas por isso. Só que agora descobrimos que não é nesse local que o crime organizado está. Ou pelo menos não está somente nesse local. Está também inserido em outros, onde o dinheiro circula. Aí vem uma outra pergunta que eu faço agora. A quem interessa manter um combate ao crime organizado da forma que ele é feito, e até hoje não produziu um resultado de diminuí-lo? Quem ganha com isso? Que os grupos que estão se fortalecendo? Onde está o dinheiro? Portanto, essa é uma pergunta essas perguntas devem ser feitas para que nós possamos entender que tem alguém ganhando com esse combate que não está produzindo os efeitos necessários e está combatendo no local errado. Essa ação da Polícia Federal demonstra que, primeiro, não precisa ser da forma que está sendo feita. Se for aplicada em inteligência, pode combater de outras formas. E segundo, que não está inserido nesses locais que os estados estão combatendo, e principalmente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, sendo muitas vezes utilizadas por governos para atender interesses de certos grupos. Então, há que ter uma mudança na forma e no combate ao crime organizado. Aí vem a pergunta novamente. Será que o Estado quer fazer isso? Porque aí pode ser que descubra coisas que não queira descobrir. Bom, o que você acha de tudo isso? Coloque aqui tudo o que você pensa também. É um espaço democrático. E outra coisa, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para pensar sobre um país melhor, um país que possa trazer para todos uma justiça social, que possa trazer para todos uma justiça que seja inclusiva, que possa trazer uma democracia que abrace a todos. Comece a compartilhar. E também se inscreva se você não for inscrito. Um abraço e até a próxima.